Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta transmissão que tem como tema a misericórdia divina. Jesus, eu confio em vós, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus, eu confio em vós. Foi a frase que Nosso Senhor pediu que Santa Faustina Kowalska colocasse logo abaixo da sua imagem. Jesus, eu confio em vós. Por quê? Porque ele queria que por meio da nossa devoção, por meio da nossa confiança, nós tivéssemos acesso e acesso pleno à misericórdia divina. Toda vez que quiseres proporcionar-me alegria, fala ao mundo da minha grande e infinita misericórdia. Está aqui no diário da irmã Faustina Kowalska, no número 164. A misericórdia é a concessão de perfeições a coisas a fim de suprimir alguma deficiência, de fazer cessar alguma miséria. A misericórdia supõe que haja um mísero, alguém que está pobre, muito pobre, deficiente, necessitado. E a misericórdia é a virtude que supre esta deficiência, que socorre esta miséria. A misericórdia convém a Deus? Pergunta Santo Tomás de Aquino. Sim, convém. A misericórdia é o maior dos atributos de Deus? Sim. Então ele explica como é isso. Vamos ler a Suma Teológica, primeira parte, questão 21, artigo 4º. A obra de justiça divina supõe sempre uma obra de misericórdia e se funda sobre ela. Vou repetir. A obra de justiça divina supõe sempre uma obra de misericórdia e se funda sobre ela. Pois nada é devido à criatura, a não ser em razão de algo preexistente ou pressuposto. Se isso também é devido à criatura, será por algo ainda anterior. Não podendo remontar até o infinito, deve-se chegar a algo que depende da única bondade e da vontade divina. Aí São Tomás de Aquino explica, como se disséssemos, ter mãos é devido ao homem em vista de sua alma racional. É devido ao homem em vista da sua alma racional. O homem tem mãos porque a alma racional que ele tem exige isso. Ter uma alma é devido para que exista como homem. A sua existência humana, a sua humanidade, exige uma alma racional. Ser homem, por sua vez, é devido pela bondade divina. E só isso. Então, se a mão existe como uma dívida para a alma racional, porque a alma racional exige que haja uma mão, se a alma racional é exigida pela essência humana, por outro lado, a essência humana não é exigida por nada. Ela é uma pura gratuidade, é um puro dom da misericórdia divina. Então você não pode suceder até o infinito em uma coisa que é exigida por outra, que é exigida por outra, que é exigida por outra. Vai chegar um momento em que a última das exigências não existe.
é uma pura misericórdia, é um puro dom gratuito de Deus. Aí Santo Tomás questiona se, de fato, a virtude da misericórdia é a maior de todas. E assim ele discorre. Uma virtude pode ser maior sob dois pontos de vista, em si mesma ou em relação àquele que a possui. Em si mesma, a misericórdia é a maior das virtudes, porque é próprio dela repartir-se com os outros e, o que é mais, socorrer-lhes as deficiências. Isso é muitíssimo próprio daquele que é superior. Ser misericordioso é próprio de Deus, e é pela misericórdia que ele principalmente manifesta a sua onipotência. Deus é poderoso, Deus é todo-poderoso, mas a sua onipotência se manifesta principalmente pela sua misericórdia. Em relação ao que possui, em relação àquele que a possui, a misericórdia não é a maior das virtudes, salvo se ele for o maior, não havendo ninguém acima dele, e todos lhe sejam submissos. Pois quem tem um superior é maior e melhor unir-se a ele do que suprir as deficiências do inferior. Vamos dar um exemplo. O homem tem como superior a Deus. É melhor e é maior para o homem unir-se a Deus pela caridade do que suprir as deficiências do próximo pela misericórdia. Eis porque, para o homem que tem Deus como superior, a caridade que o une a Deus é maior que a misericórdia pela qual suprem as deficiências dos próximos. Mas preste atenção, entre todas as virtudes relativas ao próximo, excluindo, portanto, aquelas relativas a Deus, entre todas as virtudes relativas ao próximo, a mais excelente é a misericórdia. E o seu ato é o melhor, pois suprir as deficiências de outrem, enquanto tal, é próprio do superior e do melhor. Pela misericórdia ao próximo, nós assim nos assemelhamos a Deus, que é misericordioso e todo misericordioso. Estão entendendo? A misericórdia, portanto, é o atributo máximo de Deus, embora em Deus tudo seja um, e as divisões que nós fazemos em Deus são apenas para a nossa mente. Se a gente quiser fazer divisões entre as diversas virtudes de Deus, a maior delas aparece como sendo a misericórdia. Deus é misericordioso e tudo que existe brotou da misericórdia de Deus. Vamos tentar dar um outro exemplo. Você consegue entender alguma coisa, é o ato de inteligir. Você pratica esse ato de inteligir porque você tem uma faculdade chamada inteligência. Este ato é devido a uma faculdade, a inteligência. A inteligência existe porque você tem uma alma racional, porque para a inteligência é exigida por uma alma racional. Você tem alma racional porque você é homem. Ser homem exige que você tenha uma alma racional. Mas você é homem por quê? Porque Deus lhe concedeu a humanidade. Ser homem é uma pura gratuidade, é um dom, é uma liberalidade, é uma benevolência, é misericórdia. Então, se você for naquela série das coisas devidas, você vai chegar necessariamente a uma coisa que não é devida, que é puramente dom, gratuidade, misericórdia do seu Criador. Por isso, a misericórdia está na raiz de todas as coisas que Deus faz. No fundo, tudo existe por misericórdia. Ora, a experiência do passado e do nosso tempo, diz o Papa São João Paulo II na sua encíclica Dives in Misericordia, número 2, demonstra que a justiça por si só não basta e que pode até levar à negação e ao aniquilamento de si própria, se não se permitir aquela força mais profunda que é o amor, plasmar a vida humana nas suas
nas suas várias dimensões. Justiça sozinha é perigosa. Foi precisamente a experiência da realidade histórica que levou à formulação do axioma Summum ius, summa iniuria. A justiça, levada ao extremo, torna-se injusta. Tal afirmação não tira valor à justiça, nem atenua o significado da ordem instaurada sobre ela. Indica apenas, sob outro aspecto, a necessidade de recorrer a forças mais profundas do espírito, que condicionam a própria ordem da justiça. Justiça sozinha não funciona. A justiça deve existir, ela é maravilhosa, ela é de Deus, mas ela tem que ser unida à misericórdia, ao amor misericordioso. É impossível, diz o Papa São João Paulo II, que se estabeleça este vínculo entre os homens se pretende regular as suas relações mútuas unicamente sob a medida da justiça. Esta, em toda a gama das relações entre os homens, deve submeter-se, por assim dizer, a uma correção notável por parte daquele amor que, como proclama São Paulo, é paciente, é benigno, ou, por outras palavras, que encerra em si as características do amor misericordioso, tão essenciais para o Evangelho como para o cristianismo. Tenhamos presente, além disso, que o amor misericordioso implica também ternura, compaixão e sensibilidade do coração, que tão eloquentemente nos fala na parábola do filho pródigo, ou da ovelha e da dracma perdida. Parábolas do capítulo 15 de São Lucas, parábolas da misericórdia. O amor misericordioso é, sobretudo, indispensável entre aqueles que estão mais próximos, os cônjuges, os pais, os filhos e os amigos. É, de igual modo, indispensável na educação e na pastoral. Imagine que você tivesse aqui uma engrenagem, ou melhor, duas engrenagens, uma presa à outra, as duas perfeitamente justas. O que vai acontecer com duas engrenagens justas e nada mais do que justas? Elas emperram, elas não conseguem se mover. A justiça, levada ao extremo, torna-se injusta. Toda engrenagem, para funcionar, precisa de uma folga. Folga é a folga da caridade. Agora, sobre essa folga, você derrama o óleo lubrificante e aquilo que estava emperrado começa a andar. Toque, 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 toque. Por quê? Porque agora não é só mais justiça. Agora você tem caridade, você tem misericórdia. E a misericórdia faz com que aquilo que está emperrado entre em movimento, entre em ação. Nós não podemos tratar um ao outro só com a justiça. A justiça manda dar ao outro aquilo que o outro merece. Mas às vezes o outro não merece nada, a não ser castigo. E mesmo assim você deve dar algo a ele, não por justiça, mas por misericórdia. O que uma pessoa que passou a vida se embriagando e agora está na sarjeta merece? O que ela merece? Ela merece o que ela já tem. Ela procurou, ela merece. Isso é justiça. Agora outra pergunta. De que essa pessoa precisa? De que ela precisa? Ela precisa de acolhida, ela precisa de ternura, ela precisa de perdão, ela precisa de misericórdia. A misericórdia dá ao outro não o que ele merece, mas aquilo de que ele precisa. E o que seria de nós se nós fôssemos tratados por Deus com estrita justiça? Estaríamos perdidos.
Mas Deus, que é misericordioso conosco, que não nos trata segundo as nossas culpas, que não nos castiga em proporção aos nossos crimes, Deus quer que nós também sejamos misericordiosos com o próximo, que não exijamos tudo que os outros nos devem, mas que perdoemos, como Ele nos perdoa. A misericórdia de Deus para nós deve servir de exemplo para nós sermos misericordiosos com o próximo. Vamos adiante, então. Quais são as obras de misericórdia? Quais são aquelas que nós devemos praticar e que estão listadas no catecismo? Primeiro, dar de comer a quem tem fome. Segundo, dar de beber a quem tem sede. Terceiro, vestir os nus. Quarto, dar pousada aos peregrinos. Quinto, assistir aos enfermos. Sexto, visitar os presos. Sétimo, enterrar os mortos. Vamos decorar? Dar de comer, dar de beber, vestir, acolher os peregrinos, assistir os enfermos, visitar os presos e sepultar os mortos. São 7 obras de misericórdia corporais. E as espirituais também são 7. Dar bom conselho. Tanta gente errada por falta de quem lhe deu um conselho bom. Ensinar os ignorantes. Ignorantes são aqueles que não conhecem a doutrina católica, não sabem que Jesus ressuscitou. Você sabe, ensina. Corrigir os que erram. A terceira obra de misericórdia espiritual, ela é muito difícil, porque corrigir é uma arte. Você tem que corrigir, é um dever seu, mas você tem que corrigir com jeitinho, para não humilhar o próximo, para não envergonhá-lo. Corrigir da maneira mais suave possível. Quarta, consolar os tristes. Tanta gente triste porque não conhece a causa da nossa alegria. O Senhor ressuscitou. Nós temos esperança no céu. Nós também vamos ressuscitar. Nós veremos a Deus face a face. Desde já nós, batizados, somos filhos de Deus e herdeiros do céu. Tanta gente não sabe disso. E sem saber as causas da alegria, estão tristes. Perdoar as injúrias é a 5ª obra de misericórdia espiritual. O outro ofendeu? Perdoa. 6ª obra, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo. Suportar com paciência, não com indignação, não com irritação, com paciência as fraquezas do próximo. 7ª obra, rogar a Deus por vivos e defuntos. Rogar a Deus por aqueles que estão vivos entre nós e por aqueles que já partiram e precisam da misericórdia de Deus no purgatório. Se estiverem lá, eles não podem fazer nada por si mesmos, estão sempre na dependência de nós, que ainda podemos merecer algo por nós e para eles. Essas são as obras de misericórdia. Nós já vimos que a misericórdia é a concessão de perfeições às coisas a fim de suprimir alguma deficiência e de fazer cessar a miséria. Agora, a misericórdia de Deus se manifestou pela primeira vez quando? Na criação. Na criação, o Senhor nos chamou do nada para a existência. Que pode haver de mais deficiente do que o nada? O nada simplesmente não é. E quando Deus nos tira do nada para nos dar o ser, Ele está sendo misericordioso. Por isso, a ladainha da Divina Misericórdia, copiando uma frase da irmã Faustina no diário número 1937, diz:
Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Eu confio em vós. Ao criar, Deus foi misericordioso. E ao criar, ele não tinha nenhum motivo para criar, a não ser a sua própria bondade misericordiosa. Só por isso. Bem, a criação, portanto, é uma manifestação da misericórdia de Deus. E nós podemos ver as misericórdias de Deus em toda a obra da criação. Na árvore que purifica o ar, na cascata, no canto das águas da cascata que saem da mata, no animalzinho que nos faz um carinho, na chuva que cai, tudo isso são pedacinhos do amor de Deus. É uma canção muito bonita, composta pela minha irmã, que canta as maravilhas da criação, onde se manifesta a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus se manifesta sobretudo na redenção. O nada antes da criação não era um mal. Não era um mal que nada existisse. O mal é uma ausência de uma perfeição devida. Mas antes de criar o mundo, Deus não devia nada ao mundo, porque o mundo não existia. Então, o chamamento do nada para a existência não foi a correção de um mal, a supressão de um mal. Mas depois que nós pecamos, que cometemos o pecado, que é o supremo mal, e quando Deus veio para nos perdoar o pecado, preencher essa lacuna, de fato, Deus curou o pior de todos os males. O nada do pecado é um mal. E esse mal foi curado pela redenção. Então, se Deus foi maravilhosamente misericordioso ao criar o mundo, foi ainda mais maravilhosamente misericordioso ao redimir o mundo, ao recriar o mundo em Cristo. Nos batistérios, nas pias batismais, algumas delas vocês encontram a forma octogonal, 8 lados assim, né? Formando um octógono. Por quê? Porque em 6 dias Deus criou o mundo. No 7º ele descansou. No 8º, que coincide com o 1º, ele recriou o mundo pela ressurreição de seu Filho. Então, a maravilha da criação ainda é menor que a maravilha da redenção. Se o homem não houvesse pecado, Deus seria bom, porque ele é bom desde sempre e para sempre. Mas Deus não teria tido oportunidade de mostrar até que ponto vai a sua bondade. Mas quando o pecado entrou no mundo, então Deus teve ocasião de mostrar como ele é bom. Ele enviou seu Filho para salvar um escravo. Ele permitiu que o seu Filho carregasse sobre si as nossas culpas e fizesse expiação pelos nossos pecados. Ele fez com que o seu Filho se tornasse um de nós, assumisse a nossa natureza humana, para que nós pudéssemos participar da natureza divina pela graça e depois um dia pela glória, pela visão de Deus face a face. Que coisa linda, não é? Por isso, na Vigília Pascal, naquele canto solene que começa pelas palavras exultet, há uma estrofe que diz: ó Félix culpa, ó feliz culpa de Adão, que nos valeu tão grande Redentor. Vocês perguntam, seria melhor viver como Adão antes da queda original, num paraíso terrestre para sempre? Será que seria melhor viver naquela situação para sempre? Ou será que aquilo que nós vivemos agora é melhor do que aquilo que tinha Adão? São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. De forma que
nós temos uma superabundância de graças e nisso nós superamos Adão. Mas como assim? Se você vivesse como Adão no paraíso, você não teria o Verbo encarnado. O Verbo estaria lá junto do Pai, mas ele se fez homem por nós e para nossa salvação. Se você vivesse como Adão no paraíso, você não teria a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia. Você não teria a Maria Santíssima. A vida no paraíso terrestre, por maravilhosa que seja, ela não é tão boa como a nossa. Nós temos um Redentor maravilhoso que é Jesus. Ele demonstrou até que ponto nos amou, até que ponto se fez obediente, até a morte e morte de cruz, por obediência ao Pai e por amor a nós. Nós temos Maria Santíssima, aquela mulher escolhida para participar de maneira singular da obra da redenção, nossa mãe espiritual. Nós temos a Eucaristia, aquele sacramento em que o nosso corpo mortal se une ao corpo glorioso de Cristo. E assim nós já ganhamos a garantia de que um dia nós ressuscitaremos com Ele e como Ele. Então, nós temos mais do que aquilo que Adão perdeu. É verdade que Deus não devolveu para nós os dons préternaturais que Adão perdeu. Nós não temos a imortalidade ainda, continuamos morrendo, não temos a impassibilidade, continuamos sofrendo, não temos a ciência infusa, ainda continuamos tendo que estudar e despender um tempo e uma energia para conhecer as coisas, e nós não temos a integridade. Os nossos sentidos e os nossos instintos não estão harmoniosamente submissos à razão. Esses 4 dons préternaturais, de fato, nós perdemos e não foram recuperados. Porém, o sofrimento que ainda existe não é sem sentido. É um sofrimento cheio de utilidade e cheio de esperança. Ele tem valor de redenção. A luta da carne contra o espírito que ainda permanece serve para nós acumularmos méritos. O estudo que nós fazemos, pelo qual adquirimos novos conhecimentos, por mais penoso que seja, ele já serve para nós nos aproximarmos, minimamente ainda, mas nos aproximarmos do conhecimento de Deus. E se nós morremos, não morremos à toa. Morremos com uma esperança enorme de ver a Deus imediatamente, né? Se nós não passarmos pelo purgatório, e de no fim dos tempos ressuscitar, estarmos com Ele, com o nosso corpo glorioso. Tudo agora virou esperança. Tudo isso é maravilhoso. A misericórdia, portanto, é mais do que a justiça. A misericórdia vai onde a justiça já acabou. Se a vossa justiça, diz nosso Senhor no Sermão da Montanha, não superar a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Misericórdia é que eu quero e não o sacrifício, citação do profeta Oséias, que Jesus repete ao falar com os fariseus que estavam censurando a ele por estar fazendo refeição em casa de Mateus. Eu quero misericórdia, eu quero a prática da misericórdia e não a multiplicação de sacrifícios meramente rituais. Esta é a misericórdia que nós somos convidados a cantar por toda a eternidade. O Salmo 117, que nós lemos muitas vezes neste tempo pascal, começa assim: demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, os israelitas, né? Eterna é a sua misericórdia. A casa de Arão, ou seja, os sacerdotes, agora o diga, eterna é a sua misericórdia.
Os que temem o Senhor, os não-judeus, mas simpatizantes do judaísmo, agora o digam, eterna é a sua misericórdia. E Maria Santíssima canta a misericórdia de Deus. Sua misericórdia, diz ela, se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O Senhor fez nela maravilhas, o seu nome é santo. E nós passaremos a eternidade louvando a misericórdia de Deus. A eternidade não será suficiente para nós louvarmos a Deus o quanto Ele merece pela sua misericórdia. Felizes somos nós se já aqui na terra cantamos a misericórdia de Deus e imitamos essa misericórdia, sendo misericordiosos com o nosso próximo e praticando as obras de misericórdia corporais e as espirituais. Sempre nós temos alguém para perdoar, uma injúria. Sempre temos alguém que, por fraqueza, nos traz algum mal-estar, algum incômodo. Nós temos essa pessoa para nos suportar. Nós temos alguém para que nós suportemos. Isso é misericórdia. Nós temos alguém para ensinar. Isso é misericórdia. Nós temos alguém para corrigir com tato, com jeito. Isso é misericórdia. Nós temos um triste para consolar, isto é misericórdia. Nós temos um conselho bom para dar, isso é misericórdia. Não esqueçamos de praticar, e praticar com superabundância, obra de misericórdia. Dai-vos será dado, uma grande medida, calcada, sacudida, transbordante, será jogada no vosso colo, no vosso alforge, porque com a mesma medida com que medirdes, vós sereis medidos. Essa é a misericórdia de Deus. Mas para você ter misericórdia, você tem que ter confiança. O próprio Jesus misericordioso, aparecendo a Santa Faustina, ele explica que a confiança é um elemento essencial da devoção à Divina Misericórdia. Vamos lá. Coloquem a esperança na minha misericórdia os maiores pecadores. Eles têm mais direito do que outros à confiança no abismo da minha misericórdia. Diário, número 1146. As graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Quanto mais a alma confiar, tanto mais receberá. Eu mesmo faço-me dependente da tua confiança. Quanta dor me causa a falta de confiança em minha bondade. Os pecados que me ferem mais dolorosamente são os da desconfiança. Judas ofendeu mais a Jesus por ter desconfiado da sua misericórdia, pelo suicídio, do que por tê-lo traído por 30 moedas de prata. Escreve que quanto maior a miséria da alma, tanto mais direito tem a minha misericórdia. E exorta a todas as almas a confiança no inconcebível abismo da minha misericórdia, porque desejo salvá-las todas. A fonte da minha misericórdia foi na cruz aberta com a lança para todas as almas. Não exclui ninguém. 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 E a misericórdia se manifesta de maneira especial no sacramento do perdão, no sacramento da penitência, no sacramento da confissão, que é o tribunal da misericórdia. Dize às almas onde devem procurar consolos, isto é, no tribunal da misericórdia, onde continuo a realizar os meus maiores prodígios que se repetem sem cessar. Para obtê-los, não é necessário empreender longas peregrinações, nem realizar solenes ritos exteriores, mas basta aproximar-se com fé dos pés do meu representante, o Padre, e confessar-lhe a própria miséria. O milagre da misericórdia divina se manifestará em toda a plenitude. Ainda que a alma esteja em decomposição como um cadáver, e ainda que humanamente já não haja possibilidade de restauração, e tudo já esteja perdido, Deus não vê as coisas dessa maneira.
um milagre da misericórdia divina fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes, que não aproveitais esse milagre da misericórdia de Deus. Clamareis em vão, pois já será tarde demais. Diário da Irmã Faustina, 1448. Então, nós padres que participamos da administração do sacramento da confissão nesta quaresma e sobretudo nesta Semana Santa, podemos perceber como Deus é bom. Quantos milagres Ele fez, quantos pecadores Ele atraiu até o sacramento do perdão. Tantos pecadores que estavam tão longe, há quantos anos afastados, vieram movidos pela graça de Deus para pedir perdão e recuperar a amizade com Ele. Que coisa bonita, gente. É coisa muito bonita. Para um padre é muito gratificante ver a colheita. A colheita são as almas que vêm para se confessar, para poder se reconciliar com Deus, para readquirir a graça que perderam pelo pecado, para serem novamente herdeiras do céu. É lindo. E isso se opera num confessionário. Coisa maravilhosa. Maravilha da misericórdia de Deus. Bem, nas versões anteriores desse livrinho aqui, esse livrinho aqui já teve muitas e muitas versões, mas eu não encontro nenhuma delas em que tenha esta passagem, mas ela já existiu. Uma passagem que Jesus dizia assim: a alma confiante faz violência ao meu coração, e eu satisfaço todos os seus desejos. Uma frase assustadora. A alma que confia faz violência ao meu coração, e eu atendo a todos os seus desejos. Eu queria descobrir em qual página do Diário da Irmã Faustina está esta frase, mas até agora não encontrei. Deve estar em algum lugar escondida aqui, mas eu não vi ainda. E nas edições mais novas da Novena Divina Misericórdia, esta frase já não está mais transcrita. Mas eu me lembro dela muito bem e entendo perfeitamente. Imagine que você tivesse que tomar conta de uma criança, por exemplo, um filho seu bem pequeno. Esse filho está em cima de um muro, olha que travessura, em cima de um muro, e agora ele chama você, e chama para dizer: papai, eu vou me jogar em cima de você. O pai fica assustado: filho! E quando o pai se dá conta, o filho já se jogou. O que o pai vai fazer? Vai brigar com o filho porque ele não devia ter subido no muro? Vai brigar com o filho porque ele não podia ter se jogado? Ele pode até repreender depois. Mas agora, quando a criança está demonstrando toda a confiança no pai, está se jogando nos braços dele, o pai acolhe, porque é seu filho. Assim também, quando nós confiamos em Deus, quando nós acreditamos que apesar dos nossos pecados, a misericórdia de Deus é maior e Ele é capaz de nos libertar desta escravidão e de nos tornar livres, filhos, herdeiros, Ele nos acolhe. Acolhe sim. Ele tem mais pressa em nos perdoar do que nós de sermos perdoados. Lembremos na parábola do filho pródigo. Enquanto o filho pródigo caminhava, o pai corria até ele. É assim. Essa é a misericórdia. E esta festa, por graça de Deus, foi celebrada agora no domingo, segundo domingo da Páscoa, ou domingo da misericórdia. Esta festa foi aprovada pela Santa Sé, embora tivesse quase 20 anos proibida. A festa não, a devoção como um todo, né? De 1958, o Santo Ofício proibiu. Em 1978, a proibição foi revogada totalmente, 78. Depois que o Papa São João Paulo II foi eleito, ele era cardeal de Cracóvia, Karol Wojtyła. Quando ele foi eleito Papa,
Então ele logo escreveu uma encíclica Dives in Misericordia, sobre a misericórdia divina. Ele canonizou Santa Faustina e instituiu a festa da Divina Misericórdia e ainda concedeu indulgências plenárias, o perdão de todas as culpas e os castigos para quem naquela festa honrasse a misericórdia divina. E nós tivemos oportunidade de fazer isso no domingo passado, que foi o segundo domingo da Páscoa. São coisas maravilhosas, né? Eu fico pensando nos meus irmãos no sacerdócio que deixaram a plena comunhão com a Igreja Católica para se tornarem lefebrianos, ou adeptos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, fundada por Monsenhor Lefebvre, um bispo que, em franca, aberta desobediência ao Papa, resolveu ordenar, sagrar 4 outros bispos sem mandato apostólico. Esses bispos foram consagrados válida, mas ilicitamente, foi um pecado gravíssimo, e Monsenhor Lefebvre morreu, ao que parece, impenitente, sem pedir a absolvição da excomunhão à Santa Sé. E eu pergunto, de que vale todas as virtudes de um homem se ele perde a obediência? Não vale nada. Quando você quer saber se uma pessoa é santa, pergunte em primeiro lugar, ela é obediente? A obediência dela vai até a morte? Até a morte de cruz? Pois é assim que se mede a santidade. E nesse ponto, o Monsenhor Lefebvre faltou, e faltou feio, faltou gravemente. E agora temos padres que, acredito, por crise de fé, e por crise também de amor à Igreja, embora eles digam o contrário, dizem que estão com verdadeira fé e que estão fazendo isso por amor à Igreja, estão agora se desviando e desviando almas consigo para o lefebrianismo. O lefebrianismo, embora ele pretenda ser a preservação da verdadeira fé, ele é um desvio. Um desvio. Para vocês terem uma ideia, os padres lefebrianos, e eu me lembro de 2 deles, que foram meus amigos e passaram há pouco tempo para lá, esses padres não celebram a festa da Divina Misericórdia. Por quê? Porque eles ainda estão lá no decreto do Santo Ofício de 1958, que proibiu essa prática da misericórdia, da devoção à Divina Misericórdia, conforme foi revelada por Jesus misericordioso à irmã Faustina. E a revogação da proibição? Ela se deu depois do Concílio Vaticano II. E se deu por um Papa que eles consideram modernista, o Papa São João Paulo II. Na opinião deles, ele não é santo e o seu magistério não tem valor. É Papa, mas não se precisa obedecer nem reconhecer o que ele fez. Então, eles não reconhecem a devoção, a festa, o valor da imagem, do terço da misericórdia, nem das indulgências anexas a esta devoção. Que tristeza! Como é que alguém que já gozou disso tudo na Igreja Católica voltar, digamos assim, entre aspas, ao Antigo Testamento, naquela época em que a Igreja ainda estava vacilante se aprovava ou não essa devoção? Agora, depois de estudos, a Igreja aprovou totalmente e nós temos garantia. O que a Igreja liga na terra, o Pai do Céu liga. O que ela desliga na terra, o Pai do Céu desliga. Gente, é triste, mas ninguém se afasta da verdadeira Igreja, da plena comunhão com ela, sem pagar caro para si próprio e para os fiéis que vão ser desviados com eles. Eu fico muito triste mesmo, mas eu me coloco de sobreaviso. Eu não sou melhor do que esses sacerdotes que estão se desviando para a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Não sou melhor do que eles. Eu poderia fazer o mesmo, mas eu peço a Deus que não permita eu cometer esse pecado, que me sustente na minha fé
e no meu amor à Igreja. E por falar em amor à Igreja, amor ao Papa Francisco, que faleceu, amor aos cardeais que vão se reunir em conclave e amor ao futuro Papa, seja quem for, que for eleito a partir daquele conclave. Certo? Vamos lá, gente. Agora eu queria cantar uma musiquinha. Se der, vamos ver se vai sair alguma coisa boa daqui. É sobre a misericórdia de Deus. Nós somos, de fato, míseros. Míseros a grande miséria nossa faz com que a gente se assemelhe a um grão de areia. O que há de mais miserável no mar do que um grão de areia? Vamos ver se eu consigo. Eu que era só um grão de areia no seu mar, eu que não sabia nem sequer o que era amar. O Senhor olhou pra mim num gesto de amor, e eu que era tão pequeno, hoje sou teu filho, Senhor. Eu que era uma folha seca flutuar, eu que não sabia nem ao certo onde pousar. O Senhor olhou pra mim num gesto de amor, e eu que era tão pequeno, hoje sou teu filho, Senhor. Eu que não sabia a razão do meu viver, minha vida então seria um eterno sofrer. O Senhor olhou pra mim num gesto de amor, e eu que era tão pequeno, hoje sou teu filho, Senhor. Esta canção foi composta pela minha irmã, para variar. Tanto aquela Tuas Obras, que canta a misericórdia de Deus na criação, como esta Grão de Areia, que canta a misericórdia de Deus na redenção e no batismo, foram compostas por ela, tá? A ela, as minhas homenagens. E a ela eu dirijo também as minhas orações. Por ela, né, minha irmã, eu dirijo as minhas orações a Deus. Vamos agora, nesse tempinho que ainda nos resta, recitar a oraçãozinha à Madre Maria José de Jesus. Aqui está a imagem dela e a relíquia dela, né? Madre Maria José de Jesus, serva de Deus, priora muitas vezes do Carmelo do Convento Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Eu estou pedindo a ela, se for para glorificar mais a Deus, para eu me imolar pelas almas e para elevar Madre Maria José de Jesus à honra dos altares, estou pedindo a ela
que eu fique bom da minha coluna, que está muito comprometida, e também dos meus joelhos e das minhas articulações, tá? Então vamos rezar. Deus de poder e misericórdia, que tornastes vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos fazer a súplica ardente a São José, pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentastes e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos veem continuamente a face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca e parece prestes a afundar, em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos.
Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. Vamos agora... Essa tosse não está querendo me deixar, né? Vamos agora então encerrar dando a bênção solene, a bênção final. Deixe só beber um pouquinho de água para combater a tosse. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Helena Beretta-Mola, São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os santos de santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos, com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa Imaculada Conceição, ó Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós.